É isso aí, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando nesse dia, manhã de sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Graças a Deus. Podemos dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nesse dia. E hoje eu quero trazer aqui um texto que está em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim o texto: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Hoje eu quero falar um pouco nesse nosso devocional sobre viver no Espírito. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. E queremos dizer neste dia, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, entre nós e em cada um de nós, para que possamos estar fortalecidos em fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que é indispensável buscar viver no Espírito a cada dia. Isso para conseguirmos permanecer na caminhada da fé, de fé, porque viver na carne sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Veja bem, a fé sem obras é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 diz: Tudo que é nascido de Deus vence o mundo, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então está tudo ligado ao Espírito Santo. Entendeu? E assim a gente corre o risco de estar servindo a dois senhores quando nós não estamos andando no Espírito. O Espírito Santo é Deus presente em nossas vidas todos os dias. Então viver no Espírito é negar a carne, a vontade pessoal e deixar Jesus viver em nossas vidas, e cada um levando a sua cruz. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse que estaria conosco. Mateus 28:20 diz, abre aspas, todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Ele prometeu que estaria conosco. E eu quero dizer para você que realmente ele tem estado conosco através do Espírito Santo de Deus. Mas aí vem aquela pergunta: como posso viver no Espírito? São perguntas que as pessoas fazem no dia a dia. Pessoas que estão anos e anos dentro da igreja e não conseguem identificar-se como andar e como viver no Espírito. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco agora. Primeiro, Paulo, quando escreveu à igreja de Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, ele disse, abre aspas, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, o maior exemplo de vida no Espírito é a pessoa do Senhor Jesus. No entanto, ele se esvaziou de si mesmo. Ao contrário de muitas pessoas que quanto mais pensam ser espirituais, mais estão cheias de si. Estar cheio do Espírito de Deus é uma experiência pessoal e para isso é preciso esvaziar-se de si mesmo. Porque não há como estar cheio de si e de Deus ao mesmo tempo. E também é importante ter um relacionamento com Deus. Como assim? Falar, orar, meditar, ler a Bíblia, louvar a Deus, ouvir, entender e sentir que o Senhor fala às nossas vidas. Como que o Senhor fala às nossas vidas? Através da Bíblia, até mesmo da nossa consciência. Pessoas que têm intimidade com Deus, que Deus usa para falar conosco, os dons espirituais, ou
a forma como quiser falar. Deus fala conosco até mesmo de uma maneira audível. Nós estamos andando, escutamos a voz dele. Então o Consolador veio para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então a obra do Espírito Santo transforma o pecador em salvo, o salvo em santo e o santo em servo. Que maravilha! Sabe? Então o Espírito Santo tem esse poder para transformar o pecador no salvo, transformar o salvo em santo e o santo em servo. Sabe? Aí vem outra pergunta. A primeira foi, como posso viver no Espírito? A segunda é, você está cheio de suas opiniões? Esvazie-se de si mesmo. Por quê? Porque o segundo ponto que eu quero trazer é encher-se de Deus, ou se encher de Deus. Paulo, quando viu a igreja em Éfeso, ele escreveu algo para aquele povo. Capítulo 5, do livro de Éfeso, versículo 18 diz, abre aspas, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito de Deus é santo e tudo que é santo santifica. Portanto, viver a vida no Espírito é ser guiado por Deus em tudo e tendo a Bíblia como orientação, como luz para o caminho, como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E tem o objetivo de quê? De alcançar a santidade descrita na Bíblia, ou seja, a santidade bíblica para nós. Como o próprio Cristo falou ali no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quer buscar santidade? Busque na Bíblia. Deus mandou o seu Espírito para todos os que crerem como uma bênção, sem acepção de pessoas, bastando querer. Mas como assim bastando querer? É isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz assim, todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12. Então nós somos um reino de sacerdotes, de acordo com Pedro, como Pedro descreve na sua segunda carta, segunda epístola, capítulo 2, versículo 9. Nós temos acesso direto a Deus e ao seu poder, não precisando de intermediário. 2 Timóteo 2,5, não precisamos de intermediário. Sabemos quem é o lavrador. Sabemos quem é Quem é o lavrador? Sabe? E sabemos para quem nós estamos trabalhando. Quando nós reconhecemos quem é o lavrador, é aquele que nos cuida, que nos poda. Sabemos o que ele pode gerar através da sua poda espiritual, que são os frutos. Então assim também nós podemos saber que uma pessoa vive a vida no Espírito quando vemos os frutos. Muitas das vezes as pessoas acham que fazer a obra de Deus é estar na igreja. Mas você tem que sair da tenda. Sabe? E pregar o amor de Deus não é fácil, porque você viver e pregar. Né? Alguém que diz ter o dom de plantar, mas não planta, ele também não colhe. Mas eu tenho um dom de plantar, mas ele não planta. É a mesma coisa da pessoa que diz, eu tenho um dom de pregar, mas ele não prega. Ele fica aguardando a oportunidade só para pregar na igreja. E o mundo é um celeiro. Se você tirar todos os dias 2 minutos
na tua rede social para falar do amor de Deus, pessoas da tua rede social vão ouvir você falando do amor de Deus. É preciso demonstrar visivelmente aquilo que somos. Por que isso? Por que é preciso demonstrar visivelmente aquilo que somos? Porque Mateus 7,20 diz assim: pelos frutos conhecereis. Não basta ser, tem que parecer. Então deixe o Senhor preencher os espaços vazios da tua vida, para que não chegue outro e preencha. Então quero concluir aqui dizendo: chega de viver na carne. Viver a vida no Espírito é viver com Deus. E viver com Deus é muito melhor. Por isso nós precisamos chegar ao conhecimento dessa boa notícia para nós mesmos. Os discípulos, ao receber a virtude do Espírito Santo, receberam o poder para testemunhar de Cristo, levar a salvação a muitas vidas, não se autopromoverem, mas promover o reino de Deus. E promover o reino de Deus é a consequência de se viver a vida no Espírito. Levar pessoas a conhecer Jesus é a consequência de viver no Espírito. Porque ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Mais uma vez eu digo, viver no Espírito é muito melhor do que viver na carne. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. E lembre-se, Gálatas 5,16. Andai no Espírito para viver no Espírito. Amém? Tenha uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera. E um final de semana alegre, abençoado e próspero em Cristo Jesus.